Meus queridos, boa noite. Paz e graça. Amém. Deus abençoe a cada um dos amados, a igreja amada do Senhor. Deus possa estar falando aos nossos corações por meio da sua palavra, nos ensinando e nos fazendo servos conforme Ele quer que nós sejamos. Então, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa estar iluminando as nossas mentes para podermos compreender a sua palavra. Amém? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26. Vocês acharam? Eu vou ler e os irmãos irão acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Senhor nosso Deus, estamos aqui, ó Pai, mais uma vez diante de Ti, diante do Teu trono, para, meu Senhor, buscarmos auxílio do Teu Espírito, para falarmos, ó Deus, da Tua palavra à Tua igreja. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus,
que nada saia dos nossos lábios, dos meus lábios, ó Deus, aquilo que o Senhor não quer que a tua igreja ouça, mas só saia, ó Deus, o que de fato, ó Deus, nós, como igreja do Senhor, precisamos ouvir, ó Deus, para podermos, ó Deus, sermos ensinados pelo teu Espírito. Eu te peço, Senhor, fica conosco. Nos dá, ó Deus, um sentimento de fidelidade com a tua palavra. Sentimento este, ó Deus, que possa nos fazermos, ó Deus, firmes e fortes no que se refere, ó Deus, àquilo que a tua palavra nos ensina. Ó Deus, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos chegando ao término desta carta, que é pequena, apenas 6 capítulos, mas quando nós tiramos para estudarmos ela da maneira que nós estamos estudando, ela se torna um pouco longa e nos faz com que a gente passe muito tempo. Mas isto é bom, porque nós estamos, de fato, aqui na casa do Senhor para aprendermos a vontade de Deus, a direção de Deus para o seu povo. Deus tem uma direção para nós. Nós não podemos fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer. Nós devemos fazer o que Deus tem para nós fazermos, os seus ensinamentos. Deus tem o melhor para nós. Não somos nós, meus irmãos, que damos direção ou damos direções às nossas vidas. Não, meus irmãos, é Deus que nos dá a direção. Desde o momento que nós aceitamos Cristo, que Cristo entrou nos nossos corações, fazendo uma grande mudança, aquela mudança que nada neste mundo pode fazer, a não ser a palavra de Deus. Esta mudança, ela tem que aparecer, ela tem que aflorar em nossas vidas. Uma mudança que ela começa internamente, mas ela começa a se externar, ou seja, aparecer nas nossas vidas, nas nossas práticas cotidianas, até nos nossos semblantes. A palavra de Deus, quando ela causa uma transformação, até no nosso viver, até no nosso ser, até na nossa maneira de portar, ela causa essa mudança. E isso, meus irmãos, se nós de fato estivermos alicerçados na palavra, se nós de fato, irmãos, estivermos dando cabimento, se nós estivermos de fato, irmãos, sendo fiéis ao Senhor no que se refere ao que a palavra de Deus nos ensina. Porque muitas vezes nós ouvimos, mas estamos muitas vezes distante daquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Então, meus queridos, esta palavra, ela pode transformar as nossas vidas dia após dia. Se nós observarmos a carta do apóstolo Paulo, escrevendo para Tito, Timóteo, irmãos, capítulo 4, 2 Timóteo, me perdoe, 2 Timóteo, 1 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 3.
quando ela diz assim, versículo 5, melhor dizendo, versículo 18 diz assim: pois toda a Escritura declara, não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia. Na verdade, não é este. É 1 Timóteo, irmãos. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Perdoe aí os irmãos. Quando o apóstolo Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para as boas obras. Então, meus queridos, esta é a finalidade da palavra do Senhor, de nos tornar maduro, perfeito diante do Senhor. Então, se nós de fato ouvirmos esta palavra e não aplicarmos para nós, não trazermos para nós lições de vida, se torna quase que impossível fazer uma mudança no nosso viver. Então, queridos, o apóstolo Paulo, nesta carta aos Gálatas, versículo 5, a partir do versículo 16, mostra duas oposições. Primeiro, os frutos da carne e o fruto do Espírito. E as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele começa, queridos, utilizando um termo que mostra tão somente uma expressão que determina uma postura nossa, que mostra a necessidade que nós precisamos ouvir, que nós precisamos praticar, que nós precisamos fazer. Vejamos, irmãos, eu gostaria que os irmãos ficassem com a sua Bíblia aberta, para nós podermos acompanhar o que o apóstolo Paulo, que Deus, por meio do apóstolo Paulo, nos ensina. Veja só, ele diz no versículo 16: digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, percebamos, meus queridos, aí a verbalização, a expressão do apóstolo, mostrando, exortando, quando ele diz assim, digo-vos, ele está tão somente, irmãos, exortando, aconselhando, ensinando aos irmãos, aos irmãos em que a carta foi direcionada, que foi a igreja da Galácia, aqueles irmãos terem este comportamento este ensinado por ele. Quando ele diz, digo-vos, ele diz, eu estou ensinando, eu estou mostrando a vocês, eu estou afirmando para vocês sobre como se deve caminhar diante da presença de Deus. E aí ele diz assim, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então ele introduz um motivo pelo qual nós devemos, de fato, andar no Espírito. E aí, no versículo 2, ele vai começar a discorrer e mostrar o porquê que nós, Igreja do Senhor, precisamos andar no Espírito
e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Então, meus queridos, ele diz: andai em espírito. O que seria andarmos no espírito? Será que seria apenas o gesto de caminhar? De onde? Não, meus irmãos. Ele está falando justamente do conduzir-se. Ele está falando justamente do comportar-se. Ele está falando justamente, meus irmãos, de uma ação habitual. Ele está falando de um hábito de vida. Onde quer que estejamos, onde quer que cheguemos, onde quer que passamos, onde quer que nós estivermos fazendo, nós precisamos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Andar significa o meio, o modo de como se comportar. Ou seja, não momentaneamente, ou seja, no momento que está na igreja, não, mas aqui na igreja, mas também em casa, mas também na escola, mas também na faculdade, mas também fazendo negócio, mas também, meus irmãos, fazendo qualquer tipo de ações das nossas vidas, termos um comportamento digno do Evangelho. Então, significa um hábito de vida. Significa uma ação contínua. Então, ele diz: andai no Espírito. Então, andar no Espírito é ter uma ação contínua. Que tudo quanto nós fizermos, seja esta um modelo de vida que nós adotamos. E andar, um modelo de vida que nós adotamos para andar no Espírito, é esta pela qual o próprio Espírito nos conduz, nos direciona. Ele diz: olha, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos ou as concupiscências da carne. Então, meus irmãos, andar nós podemos dizer justamente que a nossa vida está sendo governada pelo Espírito. A nossa vida está conduzida pelo Espírito. A nossa vida está direcionada pelo Espírito. E ele continua dizendo: e jamais, meus irmãos, a palavra jamais é um advérbio que indica justamente uma ação ou uma ação determinante. Ou seja, quando ele está dizendo jamais, ele diz, olha, ele está querendo dizer de modo nenhum. Andai, ele diz, digo-vos, andai ou conduzir-vos, tem uma vida habitual no Espírito, uma vida habitual no Espírito. E de modo nenhum, jamais, de modo nenhum, satisfaçam ou satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, quando ele diz não satisfazer, é um ato justamente de um completo processo. Iniciou o processo, completou o processo. É um ato justamente, irmãos, de uma realização. Ou seja, nós devemos andar no Espírito e jamais, de modo nenhum, satisfazer os desejos da carne. Jamais satisfareis as
concupiscência da carne. Ou seja, a palavra concupiscência significa justamente anseio, desejo, anelo, certo? Que a carne produz na gente. Então ele diz, olha, não façam isto, jamais façam isto. Andai, estejam sempre, tenham um estilo de vida, andar no Espírito. E jamais, de modo algum, fazer o que a carne manda, os desejos que a carne apresenta. Porque, meus irmãos, a carne apresenta muitas coisas, muitas atrações. Os desejos, aquilo que nós vemos no mundo, a nossa carne, a nossa natureza caída, ela deseja sempre. E ele está dizendo, olha, não façam isto. Jamais inclinem-se para os desejos, para as concupiscências da carne, para o anelo da carne. Ou seja, a concupiscência, ela nos afasta daquilo que Deus quer para nós. Então, é isso que ele diz, é isso que ele começa a mostrar para aqueles irmãos, que eles precisam tão somente estar sensíveis com uma vida contínua, como um hábito de vida, servindo ao Senhor e despachando tudo o que a carne apresenta. Aí veja só, meus irmãos, o versículo 2, o que ele diz. Aí ele começa a apresentar justamente o porquê disto. O porquê você deve andar no Espírito. O porquê você deve deixar as coisas da carne para lá e se inclinar para Deus. Versículo 17, melhor dizendo. Diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso agrado. Esta é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo apresenta que o crente, que o salvo, que a igreja da Galácia, mas também a igreja de Rio Tinto, a igreja do Senhor espalhada na face da terra, deve de fato, irmãos, andar no Espírito, se inclinar para as coisas do Espírito, porque existe, por toda a Bíblia, nós vamos perceber que existe uma grande luta entre o Espírito e a carne. Nós vemos, meus irmãos, grandes homens registrados na palavra de Deus que tiveram os seus momentos de declínio, espiritualmente falando, por deixar-se fazer as coisas que não convêm. Nós não somos diferentes deles, como eles também não são diferentes de nós. Porque existe a carne, os desejos, as paixões. Existe. Ainda que sendo salvo como somos, mas ainda existe em nós, a nossa natureza caída ainda vive e quer nos puxar, quer nos afastar de Deus.
mas em nós habita o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. E este Espírito que habita em nós é que luta para que nós possamos levar uma vida digna do Evangelho. E o que eu gostaria de dizer para os irmãos, que esta luta não é uma luta em que possa se dizer de igual força. Não, meus irmãos, não é. A carne nunca vai vencer o Espírito. Nunca vai. É uma luta, meus queridos, que mostra que o Espírito Santo, ele sempre é vencedor, porque ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. O Espírito Santo não se deixa vencer. Mas aqui nós vemos tão somente, meus queridos, aquilo que nós chamamos de responsabilidade humana. É de buscarmos sempre termos uma vida de consagração a Deus. Não é porque nós fomos libertos, como nós falamos domingo passado, estamos libertos e agora nós podemos fazer tudo que nós queremos. Não é isto, não é este entendimento de ser liberto, mas ser liberto diante de Deus é fazer tudo aquilo que está na vontade de Deus. Libertos do pecado. O pecado nos escravizava. Nós éramos escravos do pecado. Hoje somos livres. Então, meus queridos, não existe uma luta em que está aí duas forças iguais. Não. A carne, ela sempre vai vencer. Melhor dizendo, perdão, meus irmãos. O Espírito sempre vai vencer. A carne sempre vai ser derrotada. Assim como já foi quando nós fomos chamados por Cristo. Porque se fosse pela vontade da carne, nós estaríamos fazendo os desejos da carne. O que é que o mundo hoje está fazendo? O mundo sem Deus está fazendo agora, nesse exato momento. Se não fosse a derrota da carne por meio do Espírito, que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nós não estaríamos aqui. Então a carne, ela sempre vai ser derrotada. Mas, irmãos, nós temos a nossa responsabilidade. E a responsabilidade é vigiarmos. A responsabilidade nossa é estarmos, irmãos, em prontidão. Esta é a nossa responsabilidade. Então ele diz, olha, no versículo 17, porque ele mostra o porquê você tem que ter essa postura do versículo 16. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Veja só, a carne, meus irmãos, e o Espírito sempre serão opostos. Ela sempre vai estar lutando um contra o outro. A nossa natureza caída, que tenta ressuscitar, e o Espírito que habita em nós, que todas as vezes, irmãos, que nós fazemos algo que não é da vontade de Deus, ele nos mostra, ele nos entristece,
ele mostra, ele nos convence. Quando nós mentimos para justificar alguma coisa, quando nós brigamos para querer também justificar algo, quando nós fazemos alguma coisa que não é da vontade de Deus, ele nos mostra. E talvez alguém possa dizer, pastor, eu minto aí, mas eu não sinto essa. É porque nós, se assim acontecer, nós podemos estar insensível ao Espírito Santo. Mas todo crente, todo salvo em Cristo Jesus, pelo qual o Espírito Santo habita, ele não se inclina para as coisas da carne. E aí, meus queridos, ele diz assim no versículo 18, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí ele começa a trazer uma relação do que é justamente as obras da carne. Mas meus irmãos, se nós somos guiados, né? Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não estamos sujeitos, nós não estamos debaixo da lei. Fomos livres. Eu acredito que foi quinta-feira que nós estávamos falando na questão da lei, porque, assim, isso pode até se tornar, isso é bom, porque se torna um pouco repetitivo, e dizem que eu acredito que foi nos anos 90, que surgiu uma técnica chamada técnica de memorização. Não sei se os irmãos já ouviram falar ou se já os irmãos já conheceram. Essa técnica de memorização diz o seguinte, que existem vários itens dessa técnica de memorização, e uma delas é a repetição. E assim, nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre batismo infantil, estamos estudando no culto de doutrina sobre o pacto de Deus com o homem, e a carta dos Gálatas sempre ela nos enfatiza a questão da lei, então parece ser uma coisa assim que está sendo recheada em todas as mensagens que é pregada aqui na igreja. Então, meus irmãos, nós falamos quinta-feira que a lei, existia a lei moral ou civil, né? E a lei cerimonial. O que a lei civil ou moral, ela ensinava a respeito dos comportamentos, a respeito de como nós devemos ser, a maneira como nós devemos portar-se, a maneira como nós devemos agir, né? Esta lei moral, ela continua, são diretrizes para nós, é um modelo de comportamento para a igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos estar agindo de qualquer forma. A lei civil, a lei cerimonial, esta foi abolida com o grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aí nós não precisamos, essa lei que exigia obras, essa lei que exigia sacrifícios, essa lei que exigia alguma coisa da nossa parte, ela foi aniquilada. Aí o apóstolo Paulo está dizendo que nós não estamos sujeitos a essa lei. Mas quanto à lei moral, civil, nós precisamos ter, porque são diretrizes de vida para a sua igreja, para a igreja de Cristo.
certo? Então ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Então, o versículo 17 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas. Aí começa a relatar. Estão de Bíblia aberta? Ele diz: prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria. Pronto. Esta é uma lista do que a carne produz, das sobras da carne. Então ele diz, olha, ele começa logo com justamente uma obra da carne que está relacionado justamente à imoralidade sexual. Certo? Quando ele diz prostituição, é uma ação da carne, é uma obra da carne que está relacionado à imoralidade. Ou seja, o comércio, chamado comércio do sexo, onde a mídia ou até mesmo as autoridades aí querem legalizar como algo, como um trabalho, como algo normal. A Bíblia apresenta, irmãos, como um pecado, como uma obra da carne. Certo? Aí ele continua dizendo, impureza. Impureza, queridos, é justamente uma ação que está na mente e também no corpo. É algo que também é abominável diante de Deus. Por exemplo, queridos, quando nós temos uma ação, diremos um palavrão, ou nós sabemos que nós temos palavras de duplo sentido. E às vezes nós pronunciamos tais palavras sabendo que essas palavras têm duplo sentido. E quem está ouvindo pode entender justamente a malícia, o que está no coração. Então, muitas vezes, meus queridos, nós temos que evitar tais palavras, que possa ser que você esteja bem intencionado, mas os que ouvem podem entender que você está querendo falar tais palavras que se torna imunda, impura. Então nós precisamos ter este cuidado, porque são obras da carne. E muitas vezes nós podemos dizer com a intenção mesmo. Então, é obra da carne. Se nós fizermos tais coisas, é obra da carne. É a carne que está nos empurrando, nos induzindo a isto. Veja só, ele diz, lascívia. Lascívia significa sensualidade, um ato indecente de chamar a atenção. Então, meus queridos, a lascívia também é uma obra da carne. Quando nós vestimos uma roupa que expõe, no caso as mulheres, que expõem o seu corpo, homens que pode ter alguma ação que quer aparecer, quer chamar a atenção. Então são ações que é obra da carne, não é obra do Espírito. Sabe, meus irmãos? Então, a gente precisa ter este cuidado no que se refere a como andar. Meus irmãos, se tem uma coisa, aliás, tem muitas coisas bonitas, e uma das coisas é quando as pessoas se vestem bem. Sabe, por exemplo, as mulheres, pela a maneira própria de ser,
foi a obra que Deus fez. Não precisa estar chamando a atenção, meus irmãos, com roupas que o mundo faz, que o mundo apresenta. Sabe, meus irmãos, as mulheres já são belas de natureza e precisa chamar a atenção do seu esposo ou do seu futuro esposo. Porque, caso contrário, irmãos, a lascívia é uma obra da carne. É uma obra da carne que é justamente ter indecência, ação, justamente que chame a atenção de outros, que possam desejar. Isto é lascívia. Então ele continua dizendo, olha, idolatria. O que é idolatria? Nós dizemos imagens de escultura, é isto, mas também não é só isto. Idolatria, meus irmãos, é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, ou no lugar de Deus. Pode ser a tua esposa, você pode ser idólatra. Quando você... Isso também é obras da carne. Ele diz inimizade, porfias, ciúmes. Inimizade, meus irmãos, é o que muitas vezes acontece na igreja. Inimizades, porfias, ciúmes, discórdias. Inimizade, ódios, brigas entre os irmãos. Isso é obra da carne. Porfias, desavenças, contendas, divisões, ciúmes, provocados por inveja. Meus irmãos, isto é um mal no meio da igreja. Meus irmãos, você precisa, nós precisamos nos alegrarmos quando o irmão foi abençoado por Deus em tais coisas. Vamos, por exemplo, passou no concurso. Irmãos, nós devemos glorificar porque o irmão venceu. O irmão comprou uma casa. Nós precisamos, irmãos, glorificar a Deus porque o irmão venceu e conquistou. E assim, irmãos, sucessivamente. Não estarmos, irmãos, com discórdia, desavença, ciúmes. Isto é obra da carne, meus irmãos. E sendo obras da carne, Deus não abençoa. Então ele diz, olha, discórdia, o que é que nós vemos em meio às igrejas, irmãos? Em meio a líderes, pastores, em meio às denominações, onde um aponta para o outro o seu erro, o seu defeito. Em vez de nós estarmos orando, ó irmãos, a igreja presbiteriana, vamos orar pela igreja batista, pela igreja assembleia, que é uma agência da proclamação do evangelho neste mundo perdido. Orarmos por líderes, estarmos, irmãos, mas não, nós estamos sempre apontando. E muitas vezes nós comentamos, sim, porque é algo que a gente vê isto aí espalhado. Mas nós não podemos esquecer que nós, irmãos, não devemos espalhar essas coisas, causando discórdia, causando até muitas vezes o mundo está apontando para a igreja do Senhor Jesus, mas nós devemos orar, porque essas coisas existem, essas coisas acontecem, mas nós precisamos estar orando, sendo intercessores pela igreja do Senhor espalhado aí na face da terra. Então, tudo isto aqui, meus queridos, que o apóstolo Paulo pega, certo? Ele está mostrando que é obra da carne. E se eu faço, se você faz, a nossa ação não está sendo direcionada pelo Espírito, mas sim pela carne.
Ele diz, ele continua dizendo, dissensão, facção, glutonaria. Dissensão é sedição ou levantes. Ou seja, é um espalhar de coisas que existe. E facção está tão somente direcionada, irmãos, à questão, literalmente falando, heresias. Ou seja, as igrejas que têm se dividido aí por causa de falsos ensinamentos, falsas doutrinas, às vezes, muitas vezes as pessoas querem se promover e aí causa esta divisão, esta facção. E muitas vezes por doutrinas erradas, provocadas por sonhos. Muitas seitas aí se iniciam porque aquele líder teve um sonho, porque a visão do anjo, porque isto, porque aquilo, porque Deus deu agora uma nova revelação, e aí fica espalhando coisas que não existem. Isso é facção. E nós não devemos dar, de forma nenhuma, ouvido a estes. Porque se assim fizermos também, ou provocarmos, também é obra da carne. Mas, meus queridos, para nós encerrarmos, nós temos aqui o que nós devemos, de fato, aplicar para as nossas vidas. Ele diz, no final do versículo 21, ele diz assim, no final, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos, quando o apóstolo Paulo fala isto, ele não está dizendo que você vai ser salvo porque você pratica essas coisas. Ou não pratica. Porque a salvação, ela é tão somente pela graça de Deus, por intermédio de Cristo. Mas ele está querendo dizer, meus irmãos, que se nós fazemos isto aqui, nós estamos insensíveis ao Espírito Santo, nós estamos deixando de dar ouvido ao Espírito para fazer as coisas da carne. O que não pode ser natural, normal. Todas as vezes que de fato nós pecamos, nós devemos recorrer ao trono da graça de Deus. Todas as vezes que nós fazemos essas práticas, essas obras da carne, nós devemos recorrer ao trono da graça de Deus. E se não recorremos, é porque o Espírito Santo não tem domínio de nós, não tem domínio daqueles que tais coisas praticam. E os que tais coisas praticam, eles não herdarão o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós, eu e você, a igreja do Senhor, precisa ser sensível à voz de Deus. A voz de Deus, não praticando prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, certo? Ira, discórdia, dissensão, glutonaria, facção, porque os que tais coisas praticam, eles estão saindo da direção de Deus para o seu povo. Está saindo da direção de Deus. Espírito Santo. E esses que faz tais coisas, eles não herdarão, porque não está ouvindo o que o Espírito Santo diz à igreja.
E aí ele continua mostrando justamente, meus queridos, os frutos do Espírito. Ele diz, os frutos do Espírito versículo 22, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então vejamos aí agora uma relação que o apóstolo traz justamente daqueles que são guiados pelo Espírito. Na relação que ele coloca o ágape, é o amor. Amor de Deus. Queridos, se nós olharmos nesta relação aqui, como o fruto do Espírito, são justamente atributos divinos. Interessante, são atributos divinos. São atributos, meus irmãos, que Deus compartilha conosco. Que são justamente os atributos comunicáveis. O amor, por exemplo, é um amor de Deus. É Deus. Pertence a Deus. Mas Ele comunica. Mas Ele compartilha conosco. E nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo. O que nós vimos no domingo passado. É o amor de Deus em nós, pelo qual nos impulsa a amar a Deus e amar o nosso próximo. Alegria, meus irmãos, alegria em Deus, é algo que não depende de circunstâncias. Alegria em Deus é algo que não depende de ter uma vida boa, no que se refere financeiramente. Não é uma vida sem dores, sem tristeza. Não, meus irmãos, esta alegria que o apóstolo Paulo fala é uma alegria que está fundamentada num relacionamento com Deus. Esta é justamente a fonte, o fundamento de uma alegria daqueles que são cristãos, que são crentes em Cristo Jesus. É uma alegria que não depende de momentos, não depende de benefícios, não depende de nada, meus irmãos, porque embora ele estando tendo momentos difíceis, mas por causa do relacionamento que ele tem com Deus, que é fundamentada em Deus, ele sabe que tudo aquilo vai passar. E ele não fica acabrunhado. Ele não fica, irmãos, triste. Ele não fica como se tudo fosse acabar. Não, ele está aqui, ó. As coisas estão acontecendo. Tudo contrário a ele. Mas ele olha para o irmão e expressa alegria. Ele expressa vontade de viver. Ele expressa, meus irmãos, aquele prazer que ele tem em poder cultuar a Deus. Em que as pessoas olham e dizem, olha, fulano está passando momentos difíceis. Olha, eu estava ouvindo um determinado pastor, colega, ele dizendo, olha, Francisco, uma das coisas que mais me alegra é quando eu vou visitar alguém enfermo e esse alguém
expressa uma fé tão grande, uma alegria tão grande, a gente sai revigorados. É isso mesmo, irmãos. Que a gente olha, a pessoa está passando por esse momento difícil, mas sua fé está viva. Isso sabe o que é, irmãos? A alegria de viver por ter um relacionamento com Deus. E que ele sabe que um dia tudo aquilo vai passar. A dor vai passar. As dificuldades vão passar. Porque a sua alegria, a sua paz, ela não está fundamentada em coisas visíveis. Isto é fruto do Espírito. Isto é fruto do Espírito. Então ele continua dizendo, longanimidade. Quando ele diz também paz, paz é justamente o contrário de desavenças, de contendas. A pessoa está brigando com você, mas você está se mantendo na sua postura cristã. Sabe, irmãos, é isto. Em meio à tempestade, você consegue ver calmaria. Isto é a obra do Espírito. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos revidar. Não é verdade? Quem não pensa assim? Muitas vezes nós queremos deixar a carne florar e queremos revidar. E aí, quando nós revidamos, é a obra da carne. Quando nós vivemos justamente numa atitude contrária ao ódio ou à guerra, ou seja lá o que for, isto é paz. E a obra é fruto do Espírito. E aí ele continua, benignidade, bondade, são justamente a presença da excelência do caráter de Deus. Bondade, longanimidade, melhor dizendo, que é justamente suportar com paciência. Por isso que nós dizemos, Deus é longânimo conosco, irmãos. Por isso que eu disse que é um atributo de Deus. A longanimidade é um atributo de Deus. Porque quantas vezes o pastor Francisco erra e Deus não? Quantas vezes você erra e Deus tem longanimidade? O povo de Israel vivia se lastimando, vivia clamando a Deus por libertação. Deus liberta, tira eles do Egito, da escravidão. E as primeiras dificuldades eles começavam a murmurar contra Deus. Mas Deus foi longânimo para com eles. Este é o nome de Deus, é longânimo. Porque muitas vezes nós fazemos coisas, irmãos, que se fosse Deus colocasse a sua ira, nós éramos fulminados na mesma hora. Então, queridos, isto é uma obra, devemos ser longânimo para com os irmãos, um para com o outro, certo? Bondade, esta também é uma ação que deve ser justamente uma qualidade de vida. É justamente aquela pessoa generosa. É justamente, meus irmãos, aquela pessoa que tem uma qualidade de gentileza. Muitas vezes, irmãos, nós chegamos à igreja com raiva, saímos com raiva. Se nós geralmente respondemos com grosseria para com o irmão, nada gentil. Nada gentil. E isso, meus irmãos, contradiz aquilo que nós somos. Nós precisamos, irmãos, termos atitude generosa para com os outros. E tais coisas é obra, é fruto do Espírito. E aí ele continua dizendo fidelidade, mansidão. Olha, irmãos, a fidelidade também é um atributo de Deus. E quer que Deus compartilhe conosco.
Nós precisamos ser fiéis. Primeiro para com Deus, que compartilhou esse atributo para conosco. E também para com o nosso irmão. Primeiramente com Deus, porque se nós deixarmos as obras da carne aflorar em nós, nós já não estamos sendo fiéis para com Deus. Porque o que Deus tem para nós é os frutos, ou o fruto do Espírito. Então, se nós deixamos que a carne aflore, então nós já estamos deixando de ser fiel para com Deus. E aí ele diz mansidão. Ser uma pessoa modesta, uma pessoa dócil, uma pessoa, irmãos, que olhe sempre para o outro como seu superior. Jesus foi esse exemplo, irmãos. Ele diz, eu não vim para servir. Eu não vim, melhor dizendo, eu não vim para ser servido, perdão. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Sabe o que é isto? É o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, inclusive nossas vidas. Agora ele diz, eu não vim para ser servido, eu não vim para ser servido, mas para servir. Isto é submissão. Isto é tornar-se escravo, servos. Então, mansidão também se refere àquele que é submisso. Submisso não é rastejar, não é isso. Submisso, irmãos, é você tão somente ter um espírito em que olhe com as coisas, para as coisas, como sendo modesto, sendo humilde. E se fizermos isto, é obra do Espírito, é fruto do Espírito. E por fim, meus irmãos, domínio próprio. Domínio próprio que se relaciona muito com a questão da longanimidade. Nós não podemos ser, como é que diz aquele adágio popular? Pavio curto. É isso? O que é pavio curto? O pessoal usa muito, é aquela pessoa que explode com facilidade. Ah, não pisa no meu calo, não. Se pisar no meu calo, já sabe. Uma pessoa dessa não tem domínio próprio, meus irmãos. Domínio próprio é justamente controle, uma virtude de alguém que domina os seus próprios desejos, suas próprias paixões, seus próprios sentimentos, seu próprio temperamento. Então, esta pessoa sabe se controlar, tem o domínio. Jesus, quando estava para ser crucificado, meus irmãos, quando Judas traiu a Jesus, e vieram os soldados do templo, as autoridades vieram prender Jesus. Diz o texto que Pedro saca de uma espada e corta a orelha de um soldado, de um chamado Malco, né? E Cristo repreende a Pedro e diz, olha, você não sabe que se eu quisesse, olha só, meus irmãos, você não sabe que se eu quisesse, eu convocaria uma legião de anjos. Ele repreende Pedro naquela mesma hora, porque Pedro não teve domínio enquanto ele estava ensinando domínio. Então, meus irmãos, o domínio é uma virtude de alguém que domina os seus próprios desejos, as suas próprias paixões, o seu próprio temperamento. E isto
Não é fácil. Todas essas coisas aqui não é fácil, mas é possível. É possível, meus irmãos. Porque caso não fosse possível, a palavra de Deus não estava nos ensinando, nos mostrando o que devemos fazer. Se nós formos justamente dominado, direcionado, conduzido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, o fruto do Espírito vai florar em nós. Então, são ensinamentos que Deus, por meio da sua palavra, nos ensina. As obras da carne, devemos deixar para lá. Porque se assim fizermos, é porque nós não estamos sendo sensíveis ao Espírito Santo. Estamos deixando a carne crescer em nós. E por causa disto, nós podemos, diz o apóstolo Paulo, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E neste verso dos frutos do Espírito, ou os frutos do Espírito, no versículo 24, ele diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne e suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixes possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Estamos vivendo em Espírito, irmãos? Se nós estivermos vivendo no Espírito, então nós devemos termos estilo não andar, não o gesto de andar, mas a maneira de como se conduzir no Espírito, a maneira de como se portar no Espírito. Lembre do início da mensagem, a maneira como termos um hábito de vida no Espírito. É isso que o apóstolo diz: se vivermos no Espírito, andemos no Espírito. Este é o ensinamento do Senhor para as nossas vidas. Amém? Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. E que nós saiamos aqui, irmãos, aprendidos do Senhor, direcionados pelo Senhor, para que assim o Senhor possa derramar graça sobre graça em nossas vidas. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.